E a reportagem de capa da edição 187 da Revista Oeste é assinada por J.R. Guzzo. Com o título Veneno Antissemita, o texto mostra como a esquerda mundial se uniu para acusar Israel de ter reagido aos ataques de barbárie que sofreu. E a gente vai acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. O antissemitismo é o sonho proibido da esquerda brasileira. Querem odiar os judeus, mas não podem dizer que odeiam e nem podem odiar em público. Comportam-se na vida prática como nazistas, mas querem ficar no campo progressista. A causa palestina, aí é o disfarce ideal. Permite que o sujeito chame os judeus de câncer e de ratos, ao mesmo tempo em que se exibe como combatente de esquerda, intelectual civilizado e devoto do presidente Lula. Permite que se escandalize com a morte de civis em Gaza, nos bombardeios de Israel para reagir aos terroristas que acabam de cometer o pior massacre em seu território desde os grupos de extermínio de judeus na Alemanha de Hitler. Mas o horror, para ele, fica limitado a Gaza. Para o antissemita brasileiro, não há civis em Israel, só na Palestina. Permite que se acusem os judeus de crimes de guerra, de crise humanitária e de genocídio, ao agirem em legítima defesa de suas vidas e do seu país. Permite dizerem, com teores extremos de indignação, que Israel não poderia reagir ao ataque selvagem que sofreu do Hamas. Tem de negociar, ou algo assim, e ficar esperando o próximo massacre. Bom, e agora é hora de mais destaques dessa edição 187. Nossa diretora de redação, Branca Nunes, já está a postos aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro para me fazer companhia nessa noite. Boa noite, Branca. Seja bem-vinda. Obrigada, Paula. Boa noite. O que temos aí de mais destaques nessa edição, nessa semana, Branca? Queria antes falar boa noite, enfim, falei para você, para o Alexandre, para a Cris, a Ana, o Silvio e todo mundo que está acompanhando a gente de casa. Nessa onda da capa, né, sobre a guerra, o conflito lá em Israel, o texto de capa está excepcional, escrito pelo Guzzo, vale a pena você ler. Os textos do Guzzo são ótimos. Quando ele escreve uma capa, então, não sei como ele consegue caprichar mais ainda. O Silvio Navarro, que deve comentar também este tema aqui, ele falou sobre o fiasco diplomático do Lula na ONU, né? O Brasil, o PT principalmente, pleiteia uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU e agora que o Brasil está ocupando a presidência desse conselho, eles têm essa resolução do país barrada, porque eles sequer citaram o direito de defesa, o direito de Israel de se defender dos ataques que sofreu. Então está um texto excelente do nosso Silvio que está aqui com a gente. Mudando um pouquinho de assunto do conflito, o Eugênio Golcinski, nosso repórter, ele falou sobre a maior disputa empresarial da história do país, que envolve a JF e a Paper, a empresa Paper. Basicamente é o seguinte, eles fecharam um acordo em 2017 para a Paper para comprar a Eldorado Celulose da JF e pagaram, eram 3 prestações, eles pagaram a primeira, pagaram a segunda, quando iam pagar a terceira e fechar o acordo, a JF falou, não, peraí. Temos que rever o pagamento, não é bem isso, é mais, enfim. É um fiasco empresarial dessa vez. Então, essa matéria está super detalhada, você vai adorar. E para ficar em outras farsas, né, agora do governo, temos a farsa ambiental, que o Christian Costa escreveu sobre isso. E a gente tem que lembrar que durante 4 anos o PT e o Lula culparam Bolsonaro por todas as queimadas, por todo o desmatamento da Amazônia. E agora, em outubro, o Brasil registrou o maior índice de queimada na Amazônia em 25 anos. E agora não estamos mais no governo Bolsonaro, né? Qual é a desculpa? A Marina até citou o Bolsonaro, quis culpar ele recentemente sobre isso também. E a Ruth Moraes, vocês vão falar sobre o fim da CPMI?
A Ruth Moraes detalhou a caixa preta do 8 de janeiro, todas as conclusões dessa CPMI. Eu vou pegar aqui um trechinho rápido para ler para vocês, mas que nas 1.300 páginas do texto da Elisiane Gama, é possível encontrar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro 830 vezes e o termo bolsonarista mais de 200. Só que mesmo assim, a CPMI, apesar de toda a tentativa, não conseguiu provar a teoria do golpe que eles queriam tanto, né? E a esquerda acha que foi um sucesso e para eles, né, eles não conseguiram convocar ninguém para falar por que não houve, por que a polícia não conteve os manifestantes, por que o G. Dias apareceu lá distribuindo água para os manifestantes. Mas todo esse detalhamento está na reportagem da Ruth Moraes. Ótimas reportagens nessa edição, Sim, hein, Branca? Muito boas. E tem também a imagem da semana que está lindíssima, sempre a nossa diretora de redação, de arte, né? A Daniela Giorno seleciona uma imagem belíssima, essa da lua cobrindo o sol. Vale a pena, né? Você destaca os textos, vou destacar aqui essa bela imagem da semana. Sim, vale a pena, essa coluna é excelente. Bom, quero lembrar você que nos acompanha que além do time de colunistas fixos, nessa semana nós temos artigos de Ruth Moraes, Theodore Dalrymple, Roberto Mota, Christian Costa, muitos outros jornalistas. E para acessar todo esse conteúdo é preciso ser assinante da Revista Oeste. Então corre lá no site revistaoeste.com/assine e garanta já a sua assinatura. Branca Nunes, sextou para você. Nós seguimos aqui até às 19h45. Ótimo programa. Boa noite, bom descanso. Obrigada. Obrigada.